Porque isso daqui é uma coisa horrenda. Não é que eu estou xingando a pessoa. É porque o camarada aprontou. Ele confessou e, enfim, prenderam o cidadão. E agora ela também foi responder. É lógico, porque ela vai para a balada e larga as crianças em casa. Complicado, né? Vamos ver aqui o que a matéria traz, porque isso daqui é uma irresponsabilidade tremenda. Vai pro forró, pro funk, sei lá que diabo é que essa mulher foi, sei lá onde raio essa senhora foi, e deixa as crianças a Deus dará. Olha só. E o pior é que o Extra ainda coloca como se ela fosse vítima da sociedade. Nem no enterro da minha filha eu pude ir. Eu tenho que ficar escondida, diz a mãe da menina Radassa. Suelen da Silva Roque esteve presente na tarde dessa última terça-feira na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. A mulher será investigada por deixar a menina e os irmãos sozinhos em casa. Não é vítima ainda, porque ela precisa ir para balada, para o forró, ir para o funk, sei lá para onde diabo ela foi, fazer sei lá o quê. Não, ela precisa. Na hora de tortar os olhos é bom, né? Na hora da responsabilidade, cai fora. Eu pego o ar com isso aqui, viu? Já começou a live arrebentando já. Suelen da Silva Roque, mãe da menina Kemily Radassa Silva, de 4 anos, foi isso daí que vocês falaram, né? Que eu falei para vocês, pelo próprio primo. E esteve presente na tarde dessa terça-feira na delegacia lá da Baixada Fluminense. Ela foi acompanhada de 2 advogados e da tia. Muito abalada, a mulher afirma que não compareceu ao enterro da filha por estar sofrendo, né, ameaças, coisa que eu repudio também. Não concordo com isso. Aí ela diz aqui o seguinte: eu sei que eu errei. Não precisa ninguém me condenar porque a minha consciência me condena. Eu não desejo que ninguém passe pelo que eu estou passando. Eu tenho que continuar pelos meus outros filhos, mas por mim eu nem estaria mais aqui. Eu peço a Deus para que ele me leve. Nem no enterro da minha filha eu pude ir. Eu tenho que ficar escondida, nem me despedir dela. O mais triste é que eu não posso ir para casa o tempo todo porque as pessoas estão me julgando. O tempo todo eu errei, mas quem nunca errou? Qual é a mãe perfeita? Questiona Suelen. Deixa eu falar uma coisa aqui. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. O único perfeito se chama Jesus Cristo Nazareno. O resto, como me dizia o mais velho, é bagaceira velha. Eu estou fazendo até a mesma expressão que o mais velho me fazia, quando ele falava isso. O resto é bagaceira velha. Agora, a falta de responsabilidade é algo que não podemos ser conivente. E agora ela vem falar... Não me julgue. Deixa eu falar uma coisa aqui. Muitas pessoas falam do André Carpano sem conhecer. Eu vou falar o que eu vivo. Eu fui pai solteiro a partir de 2013. À época eu trabalhava em uma prestadora de serviço de TV a cabo. Fiquei lá até o final de 2014. Na época, 2014 ou 2015, agora me falha a memória, é 2015. Foi na época que eu saí de lá. Na época que eu saí de lá, minha mãe e o meu irmão ajudavam a cuidar dos meus filhos. Eu me sentia muito constrangido, porque eu via os meus filhos os finais de semana. Na semana, dia ou outro, porque eu trabalhava cerca de 12 a 16 horas por dia. Quem trabalhou na NET, em uma terceira, não direto para a NET, mas em uma parceira, alguma terceira uma terceirizada que prestava serviço. Comenta aí se tem vida, quem é instalador de TV a cabo. Na época, eu via muito pouco meus filhos e eu abandonei uma carreira na ouvidoria para cuidar dos meus 2 filhos. Não tinha emprego, só tinha minha casa própria. À época, tinha 2 partes que eu trabalhei anos para montar isso daí,
2 cômodos na frente, 2 no fundo, morava em cima, onde ainda moro, e aluguei à época, e com o dinheiro do aluguel, eu cuidei dos meus filhos. De vez em quando fazia um bico, alguma coisa. Já vendi água no Farol. Para quem não sabe, o André Carpano já vendeu água no Farol. Tive um disque cerveja. Não tenho vergonha de falar isso não, viu? Não tenho vergonha, não tenho um pingo de vergonha. Eu vendia cerveja, não é que eu consumia não, eu vendia. E nisso daí era o que ia ajudando a me manter. Até a época, eu tinha o desejo já de fazer YouTube, era para ter começado em 2015 para 2016. Mas a igreja fazia uma pressão, eu estava diácono na época, e quando chegou 2017, foi quando eu comecei a me dedicar ao YouTube, e aí começou, aos poucos, vir algum retorno. Mas eu confesso que eu larguei uma carreira que, na época, eu recebia equivalente hoje a 3 salários mínimos. Hoje, e isso era 2013 barra 2014 e 15, que, na ocasião, o salário mínimo, se não me engano, era 600 ou 700 reais, se não me engano. Então, e como a economia era outra, era um salário que você falava, poxa, estou nas nuvens. E por que eu abandonei isso? Para não deixar os meus filhos na mão de outras pessoas. Mesmo que fosse minha mãe, mesmo que tivesse o auxílio do meu irmão. Por que eu fiz isso? Porque eu me constrangi, eu não poderia, eu não seria digno de ser pai se eu não estivesse junto com os meninos. Passamos muitos altos e baixos, depois tive algumas relações, passamos muita coisa e graças a Deus estou até aqui. Meus filhos já, praticamente, o mais velho já é um homem feito e o mais novo já está quase, porque você vê o tamanho do moleque e ele falando se intimida. Mas onde eu quero chegar? Não abandonei os meus filhos. Geralmente, há quem diga que o pai é quem abandona, não a mãe. Agora, uma mãe que deixa os filhos sozinhos para ir para balada, forró, axé, funk, seja lá o que diabo for, ou para usar, que eu não descarto a possibilidade que essa mulher seja usuária, eu vou falar uma coisa aqui muito pesada. Graças a Deus, eu tinha todos os motivos para ser usuário, para ser um cachaceiro, para ser um cara vida louca. Mas, como eu tive educação do meu pai, eu tive exemplo do meu pai, eu nunca me envolvi com coisa errada. Eu nunca entrei no mundo do crime em coisa errada. Essa conversa fiada de que a pessoa é uma vítima que entrou nisso porque é tadinha, é conversa para boi dormir. É coisa de pessoa fraca. Você não procura auxílio em substância ilícita e nem no que é errado no crime para querer tapar um buraco, porque você vai estar abrindo um muito maior. Quem tem essa conversa e vem com esse papo aí de e não assume responsabilidade, são pessoas que precisam rever os seus conceitos e voltar atrás. Essa mulher agora tem que cuidar dos seus filhos, os que ficaram, e aceitar a culpa dos erros dela, responder na justiça, porque é crime você abandonar filhos sem que tenha um responsável. E, sobretudo, o que o povo vai falar dela na rua, seja lá onde for, é consequência dos erros dela. Se tivesse prestado mais atenção e fosse honrada, estaria livre de tudo isso. Mas a situação que eu vivo, que o Brasil, eu sou uma vítima da sua... É conversa fiada. Conversa fiada. Sem
entrar no mérito de que eu sou santo ou algo do tipo, mas deixa eu explicar uma coisa aqui. A minha família, a casa onde eu fui criado com os meus pais, eu não fui criado em um berço evangélico. Não, não foi não. Os meus irmãos, a minha irmã mais velha, que eu perdi ela no ano de 97, ela era vida louca. Vida louca, 97, perdão. Não, foi o meu sobrinho, o penúltimo filho dela, que nasceu em 97. Eu perdi ela em meados de 2001, 2000 para 2001. Quando a minha irmã faleceu, ela era vida louca. Sim. O meu irmão, que agora só tem eu e ele, né? Também vida louca. Minha outra irmã que faleceu, ela não tinha envolvimento com isso. Mas ela não morava aqui, morava em Brasília. Eu vim conhecer minha irmã quando já era praticamente um homem formado. Resumindo aqui a história. Olha só para vocês verem. Os meus irmãos, se eu quisesse ter tomado o lugar deles no mundo do crime e falar, eu sou irmão de fulano e fulana, agora que minha irmã não está aqui, eu vou tomar conta, eu poderia ter feito isso. E não fiz. Cada um escolhe o caminho que quer. Essa conversa fiada de, pelo amor de Deus. Eu escolhi, primeiro, servir Jesus e, segundo, não me envolver com o mundo do crime. Foi o que eu escolhi. Tanto é que, graças a Deus, estou com a minha saúde aqui, com os meus filhos, na minha casa, simples, mas não tenho dor de cabeça. E graças a Deus estou vivo, com saúde. Enfim, a vida é feita de escolhas. Agora, ela arque com as consequências. Eu não desejo o mal dela, não desejo que algo de ruim venha acontecer, mas que ela pague na justiça pelo crime que ela cometeu, o abandono de incapaz, e lógico que isso que infelizmente aconteceu, ela vai levar para o resto da vida dela. E não adianta beber, que não vai passar, utilizar substância ilícita, que também não vai passar, nada disso vai consertar. O que ela pode fazer para amenizar a dor é ter atenção com os outros filhos. Desculpa, é meio que um desabafo isso, porque, assim, a família que eu cresci, eu apanhava dos meus irmãos direto. Apanhava direto dos meus irmãos. Eu sou filho do segundo casamento, eu sei o que é você crescer numa família sendo odiado, olhado como um impuro. E por misericórdia de Deus, e que coisa, né? É o único que está dando certo. É o único que nunca se envolveu com crime, não tem passagem na polícia, é formado. Enfim, vamos lá. Tem coisas da vida que a gente não... Bom, vamos continuar aí, que senão daqui a pouco eu vou entrar em outros detalhes e acaba até me emocionando. E aí, família, eu quero mais uma vez agradecer imensamente a todos vocês que me acompanharam até aqui. Quero deixar em aberto que o intuito desse vídeo não é caluniar, difamar ou desonrar nenhuma pessoa. Não tolero nenhum tipo de preconceito, discurso de ódio e intolerância religiosa. Esse vídeo é apenas para trazer informação onde apuramos os fatos. Se quiser ver na íntegra, já estão ligados. Um desses cards aqui, ou então link no comentário fixado. Um forte abraço do Baixinho, até um próximo vídeo. Fui!